Irmãos, nós vamos iniciar hoje uma série de estudos sobre o livro de Isaías. Então convido você a abrir lá no livro do profeta Isaías. Hoje, quarta-feira é noite de estudo bíblico, né? Então é mais curto, mais objetivo aqui a nossa reunião. Nós vamos estar estudando o livro de Isaías. Nós vamos ler o capítulo de número 1 todo. Eu sei que é uma leitura longa, né, mas eu preciso ler o texto todo para a gente poder ir pontuando aí algumas questões do livro de Isaías, tá bom? A nação pecaminosa. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá, Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura e os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós do povo de Gomorra, de que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado de sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes, quando vindes para comparecer perante mim. Quem vos requereu os suapizados dos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a juntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Vinde vós e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas, não defende o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, tomarei satisfações dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como a potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes
como eram antigamente os teus conselheiros, como no princípio, depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Mas os opressores, os pecadores serão juntamente destruídos, os que deixaram o Senhor perecerão. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Pai Santo, agora fala ao nosso coração mediante a breve explanação da Tua palavra. Abra o entendimento, olhos espirituais, e nos faça crescer, Deus, na Tua presença. Nos faça superabundar de graça mediante o poder do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, livro do profeta Isaías. Quem acompanhou praticamente entre o mês de abril até praticamente agora o mês de maio, eu fiz uma série de pregações aqui na igreja sobre o livro de... Quem se lembra? Jeremias. Jeremias, ele é contemporâneo de Isaías. Então, eles viveram um tempo muito próximo, tá? O livro de Isaías, ele foi escrito mais ou menos no ano 740 a.C. Então você pensa que o seguinte, Jesus Cristo, de Jesus para trás, conta aí 740 anos para trás, tá? Então foi o tempo que viveu o profeta Isaías, que foi contemporâneo do profeta Jeremias, tá? Então, para a gente entender em termos de localização, Davi havia vivido mais ou menos entre o ano 1000 antes de Cristo, o reinado de Salomão, de Davi, mais ou menos desse tempo, 900 alguma coisa, tá? Então, depois que aconteceu o reinado de Salomão, houve a divisão do reino de Israel. E aí, com a divisão do reino de Israel, surgiu o reino do norte e o reino do sul. Um tendo Jerusalém como capital e outro tendo Judá como capital. Aí você tem, digamos assim, uma guerra civil aconteceu na nação de Israel e houve essa divisão, reino do norte e reino do sul. E nessa divisão havia reis do lado de cá, um rei do lado de cá, um rei do lado de cá. Então, vários reis tiveram nesses dois reinos, que na verdade era o único reino antes, que era o reino de Israel, e que agora foi dividido. É como se hoje, por exemplo, se houvesse uma guerra civil em nosso país, onde a gente deixasse apenas Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, o estado do Sudeste de um lado, e você pegasse o Nordeste, ficasse do outro lado. Então, é mais ou menos assim para a gente entender o que aconteceu com a divisão dos reinos. Então, a gente tem rei de cá, rei de cá. Mas Deus estava falando sempre para quem? Para os dois povos, tanto para cá quanto para lá, tá? Então, você vê aí no capítulo de número 1, a quem está sendo dirigido a palavra do profeta Isaías. Olha aí, quais os dois locais que são descritos aí? Quais são? Pergunto, quais são? Judá e... Está vendo? Então, são dois locais distintos, não é o mesmo lugar, tá? Judá e Jerusalém, tá? E aí, então, mas Deus está falando para as duas nações, para os dois povos, que na verdade era um povo só, que era o povo de Israel, tá? E quais os reis que viveram nesse tempo? Você tem aí alguns nomes. O primeiro deles, o rei o quê? Uzias, qual outro? Jotão, o outro, Acás, Ezequias e outros reis de Judá. Uzias, você se lembra lá do capítulo 6, que fala assim, no ano da morte do rei
é esse Uzias, tá? Aí outros que são citados, o rei Ezequias. Ezequias foi aquele rei que durante muito tempo, desde os dias de Moisés, que Deus havia dado a Moisés a determinação de que ele pudesse fazer uma serpente de bronze, para que toda pessoa que fosse mordida por uma serpente olhasse para a serpente, e ao olhar para a serpente ela seria o quê? Curada. Então o rei Ezequias é esse rei que passou esse tempo todo, desde Moisés, Josué, Caleb, Samuel, Juízes, aí vem rei Saul, rei Davi, Salomão, divisão do reino, Jeroboão, Roboão. Aí você tem depois, um pouquinho mais à frente, o reinado do rei Ezequias. E gente, presta atenção, a gente gosta de uma idolatria absurda. O povo estava no deserto ainda, nos dias de Ezequias? Não. Mas o povo estava adorando o quê? A serpente. Aquela serpente que foi dada lá nos dias de Moisés, o povo dizia: não temos que adorar a serpente. Não, a serpente só foi dada por um momento. Aí, eu não vou falar sobre isso, só quero que você aprenda o seguinte: a gente tem a facilidade de guardar uns negócios, umas tranqueiras velhas, e idolatrar aquilo, de fazer daquilo um Deus. Tem muita serpente de bronze nas nossas igrejas, viu? Tem muita serpente de bronze na nossa vida, coisa que foi importante lá atrás, mas não é importante hoje. Curou lá atrás, mas não cura hoje. Interferiu na bênção de Deus lá atrás, mas não interfere hoje. E a gente guarda aquilo como se fosse. Aí Ezequias viu que o povo estava idolatrando aquilo. Sabe o que ele fez? Quebrou ela toda. Tem um monte de serpente de bronze nas nossas vidas, nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. E às vezes a gente tem que ter coragem para quebrar essas coisas. Voltando aqui. Portanto, a gente tem então esses reis que foram reis de cá e reis de lá. Isaías significa o Senhor é a salvação. Se você conhece alguém que tem o nome de Isaías, o nome de Isaías significa o Senhor é a salvação. E o nome do profeta Isaías estava correlacionado ao que Deus queria realizar na vida do povo hebreu naqueles dias, tanto do reino do norte quanto do sul. Deus estava dizendo assim: olha, nação de Israel, do norte e do sul, eu sou a sua salvação. Então o nome de Isaías, até simbolicamente ou significativamente, estava relacionado ao fato de Deus dizer: eu quero salvá-los, eu quero cuidar de vocês, eu quero abençoar vocês. E essa salvação está atrelada não somente uma bênção no aspecto temporal, mas a bênção, quando a gente fala de salvação, a gente fala de algo que transcende esse tempo. Quando a gente fala de salvação, a gente fala de vida eterna, transcende. Então, e ao mesmo tempo, ainda que nós não contemplemos a vida eterna, aqui na terra, Deus continua disposto a nos livrar de situações difíceis e nos salvar, e de nos proteger e de cuidar. Então, o nome Isaías significa o Senhor é a salvação. Tá bom? Quem é que está falando aqui? Quem é que está falando? Isaías é apenas um instrumento. Ele é o profeta de Deus, o mensageiro de Deus. Quem é que está dando a mensagem para o mensageiro aqui? É o próprio Deus. Você vai ver lá no verso de número 2 que há 3 referências interessantes. E as 3 referências falam que o profeta, gente, o profeta ele tem que o quê? O profeta tem que falar. E o povo, para ser abençoado, tem que o quê? Ouvir. Então Deus está dizendo por meio do profeta, ele está dizendo, olha, verso 2, ouvir. E aí ele coloca uma dimensão cósmica aqui. E essa dimensão cósmica é que ele fala, ouvir, ó céus, como que diz, todos os céus, todos os astros, para não ficar ninguém de fora. E depois, no verso 2, ele fala assim, e dá ouvidos ao quê?
Ele fala dos céus, ele fala depois de quê? Da terra. Astros, planetas, ouçam a palavra do Senhor, ouçam a voz do Senhor, ouvi. Mas também ele está falando, terra, quem mora na terra, todos nós moradores da terra. Ele fala da terra, ouvi a palavra do Senhor. E ele está dizendo assim, olha, verso de número 2, na parte final, ele está dizendo assim, ó terra, por que ele está dizendo? Porque é o Senhor quem fala. Então, Deus, gente, Deus, ele tem palavra para o que está acima do céu, para o que está na terra, inclusive para aquilo que está debaixo da terra. E a gente tem que o quê? Ouvir. Então, Deus deixou de fora alguém aqui? Não ficou nada de fora. Você se lembra lá do Salmo de número 19, que fala assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, no Salmo de número 19, os céus declaram a glória de Deus. Não só declaram, mas os céus precisam saber que os céus pertencem a Deus. Nós não lemos o Salmo de número 24, faz, ao Senhor pertence o quê? Toda a terra pertence a Deus, né? Toda a criação. E a criação só não veio existir por conta da palavra de Deus. Você se lembra lá de Gênesis capítulo de número 1, que fala assim, e o Senhor Deus disse que haja luz, e houve luz, haja terra, e houve terra, e houve separação entre águas e águas, e Deus foi criando. Então, toda a terra, meus irmãos, está sujeita à palavra de Deus. E aqui, no livro de Isaías, Deus está chamando a atenção para os céus, está chamando a atenção para a terra, e está não só dizendo isso, mas depois a gente vai ver, ele está dizendo, quem está falando não é qualquer um, quem está falando é Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, irmãos, Deus tem palavras. Deus tem palavra. Deus não é um Deus mudo, né? Tal qual o Salmo de número 115, que chama atenção acerca da idolatria, que os ídolos têm boca, não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos, não ouvem, né? Som nenhum lhe sai da garganta. Mas a Bíblia nos apresenta que nosso Deus fala. Quando Deus fala, a fala de Deus é poderosa e a gente sabe quando Deus está falando. Você há de convir comigo, quando dá aquele trovão, parece que a gente até não sente um negócio assim, quando dá aquela chuva pesadona, que a gente até estremece por dentro. A voz de Deus é mais que um trovão. A voz de Deus é uma voz poderosa, que fala onde? Ao coração do homem. Fala aos nossos corações. E aí, a partir do verso de número 2, na parte seguinte, o próprio Deus está falando. E a fala de Deus aqui, irmãos, não é uma fala assim de um Deus que está contente com aquilo que ele está vendo. A partir da parte B do verso, é uma fala em que Deus está fazendo um diagnóstico desse cenário. Não agora nos céus, mas na terra, e em especial a vida dos homens. O contexto aqui é o contexto do ano 740, aproximadamente, 730. Mas, para nós que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela não muda, ela é a nossa regra de fé e prática, é uma palavra de um diagnóstico do que aconteceu lá, mas também um diagnóstico do que está acontecendo onde? Aqui. Então vamos ver o que Deus está falando, o que Deus está elencando, o que Deus está trazendo à baila do que está acontecendo com a nação de Israel, Judá e Jerusalém naqueles dias. Primeira coisa, Deus está dizendo assim, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão o quê? Deus está dizendo, meus filhos estão revoltados contra mim. Acabei de falar para vocês de um exemplo tão trágico. Eu fiquei pensando, eu e minha filha Sara, eu sou psicólogo e ela também, e eu vim falando com ela dessa história. Aí a gente sempre pensa em alguns casos, como é que
a gente deve interpretar psicologicamente isso aí. Eu fiquei fazendo algumas perguntas junto com ela. Primeiro, o filho lá não matou o pai por conta de bem material. Então, se não matou, não era por questão de herança, tipo Susana Richthofen. Né? E eles moravam bem, num apartamento muito bom. O filho fazia medicina. O menino capacitado do ponto de vista intelectual. Então eu fiquei com duas hipóteses. Primeiro, pode ser um problema relacional. E segundo, pode ser um problema espiritual. E fiquei pensando, ele primeiro matou a mãe, degolando a mãe. Simbolicamente, degolar, eu não quero ouvir a tua voz. E depois entra em luta corporal com o pai, mata o pai também. A pergunta é: que pai é esse que eu preciso matar? Que mãe é essa que eu preciso matar? Que eu não dou conta de lidar com ela, de viver com ela, e nem ela comigo, nem ele comigo. É sinal que tinha algum nível de revolta naquele filho. Aí eu fiquei pensando nesse texto. Deus está falando assim: criei filhos, mas eles estão o quê? Revoltados contra mim. A nossa revolta, irmãos, é uma revolta que a gente não tem como matar Deus, mas a gente pode ter uma revolta de ignorar a Deus, ou de fazer tudo quanto Deus deseja de maneira contrária. Se Deus quer que a gente faça o certo, a gente faz o errado, porque a gente está revoltado, porque a gente está de rebeldia, de distanciamento de Deus. Então Deus está falando assim: olha, nação de Israel, eu criei filhos, mas esses filhos estão o quê? Revoltados, estão contra mim. Bom, irmãos, pensa, Deus é santo, Deus é puro, Deus é graça, Deus é misericórdia. Que motivo alguém poderia se revoltar contra, a não ser que quisesse andar na transgressão? E me parece que esse era um dos fatores que estava decidindo a condição espiritual de Israel naqueles dias. Eles eram revoltados, sabe por quê? Porque eles estavam distanciados de Deus. Segundo, há uma comparação no livro de Isaías, e quem tem animalzinho em casa, ou bicho, sabe o que eu quero dizer. Animal, quando você sai de casa, quando você volta em casa, parece que é a primeira vez que ele te viu. Ele fica doido, rabo banano, fica doido. Alguns ficam até um tanto emocionados, faz até um xixizinho lá na gente, lá se deixar, né? Deus faz uma comparação aqui, irmãos, no verso de número 3, ele fala assim: o boi, ele sabe quem é o dono dele, mas Israel não sabe quem eu sou. Deus está dizendo isso: olha, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não sabe quem eu sou. Numa comparação, Deus vai dizer: o animal racional sabe quem é o seu dono. O boi, como na sua irracionalidade, reconhece quem é o dono dele, quem dá comida, quem cuida. O jumento sabe quem dá comida, quem põe a comida na manjedoura. Mas Israel, que deveria me conhecer, porque Deus revelou a Israel, irmãos, desde o início. A gente sabe que houve o pecado lá em Gênesis capítulo 3, mas a partir disso, por meio de Abraão, Isaac e Jacó, Deus foi se revelando ao povo, mostrando, cuidando, dando pão, dando água, dando terra, dando libertação. E Israel está falando assim: nós não sabemos quem é Deus. Deus está dizendo assim: o boi sabe quem é o dono dele, o jumento sabe quem cuida dele, mas Israel não sabe quem eu sou. Olha só, irmãos, que ingratidão. É como se um filho chegasse para um pai e falasse assim, e certamente você já deve ter ouvido isso: eu não pedi para nascer, pai. Eu não pedi para nascer. Aí Deus faz uma constatação, e na constatação Deus usa uma interjeição, e essa interjeição em tom de lamento. Certamente você já viu alguém se lamentando por conta de alguém da família, uma esposa de um marido, um pai de um filho, o filho de um pai, uma esposa de um marido, ou vice-versa. E Deus aqui está falando assim: ai,
Toda vez que você ouvir uma situação dessa aqui, é como se fosse um tom de lamento. E Deus está dizendo: ai dessa nação, como, nossa, mas essa nação, puxa vida, por que vocês são assim? E Deus está dizendo: ai dessa nação pecaminosa, povo, aí fala, povo carregado de pecado, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Quem se lembra que quando a gente falou sobre o livro de Jeremias, o grande pecado de Israel, naqueles dias de Jeremias, foi o fato de que Israel tinha tudo para andar com Deus, mas Israel estava dando as costas para o Senhor. E Deus está falando isso por meio de Isaías. Israel está dando as costas para mim, a nação está dando as costas para mim. E aí ele está fazendo um diagnóstico, qual o resultado dessa rebeldia que estava acontecendo, por haverem abandonado o Santo de Israel. Verso 5, vamos ler junto aqui? 1:5, vamos lá? Vamos lá? Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Vamos seguir em frente. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. O que Deus está dizendo assim? Gente, pensa em Deus como um médico que está olhando a espiritualidade do povo, mas está olhando assim, não simplesmente como alguém que está vendo a parte espiritual, mas ele traduz a parte espiritual como se fosse alguém que está olhando o corpo de alguém que está fazendo um diagnóstico acerca da parte circulatória, muscular, óssea, capilar, tudo. Deus está fazendo um diagnóstico de como está a saúde do povo, mas esse diagnóstico é um diagnóstico da espiritualidade da nação. Deus está dizendo: Israel está parecendo como alguém que está cheio de ferida. Romário aí, talvez o Soilson se lembre, a gente às vezes, naquele tempo que não tinha tanto recurso, a gente às vezes brincava de bola com alguém e falou assim: a fulano tal está muito perebento. Já viram isso? Perebento. O que é uma pessoa perebenta? Cheia de ferida que não foi o quê? Curada. Cheio de inflamação. Então Deus fala assim: a nação de Israel está como se fosse um paciente que da cabeça até a ponta do dedão do pé está cheio de ferida que não foi curada. E essa ferida que não foi curada, ele está dizendo assim: olha, está cheio de contusão e chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Essas feridas poderiam ter sido curadas, podem ser curadas, mas o estado de rebeldia da nação de Israel fazia com que eles estivessem como que se fosse um paciente cheio de infecção. Certamente você que é da minha época já deve ter tomado biotônico, Foltora, o óleo de peixe, de bacalhau. Como é que chama aí? Elixir, né? Elixir. Isso foi muito usado lá na década de 70, 80, né? Os pais compravam aquele potinho de óleo, aí a gente tinha que tomar aquele negócio lá. Não sei se funcionava, mas eu tomei muito daquele negócio lá, viu, gente? Isso, biotônico, nível forte, um negócio assim. E aí, moção de Scott, né? Então, gente, aquilo ali, eu sei, alguns deu certo, pode ser que outros não, mas o fato é que Deus está falando assim: ó, eu quero dar um remédio para curar essa enfermidade que há na espiritualidade de vocês, mas vocês não querem tomar o remédio. Então, tem um monte de ferida que está lá, tá? O carnegão está lá. Aí, verso 7, ele vai dizer assim, nesse diagnóstico: a vossa terra está
assolada as vossas cidades, consumidas pelo fogo, a vossa lavoura. Ele vai mudar esse diagnóstico para um quadro pessoal, como se fosse agora um agricultor que está olhando para a sua lavoura, que está olhando para o seu pasto e está dizendo assim: ó, a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Aí ele fala: a filha de Sião, que é Israel, é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Ele está dizendo assim: olha, a nação de Israel está como aquela casa de palha, aquela palhoça que está feia, que está destruída, não uma casa firme, bem estabelecida. E, gente, tudo isso é uma comparação em relação à vida da nação e à vida do povo hebreu. E aí, Deus está dizendo, no verso de número 8, ele fala assim: se o Senhor dos Exércitos não vos tivesse deixado alguns sobreviventes. Presta atenção aqui no que eu vou dizer. Você se lembra que quando Deus viu que o pecado havia crescido avassaladoramente nos dias de Noé, Deus preservou apenas Noé, a esposa e os filhos e as esposas dos filhos. Primeira menção acerca do remanescente fiel. Você se lembra que quando Deus chamou Abraão e falou: Abraão, esse povo está pecando, Sodoma e Gomorra, e aí aconteceu que Abraão entrou em intercessão em favor do povo. Deus, se tiver 50 aqui, o Senhor vai destruir? Deus, não, se tiver 50 justos, não destrua. Se tiver 45, o Senhor vai destruir? Não destrua. Se tiver 40, até chegar em 10, até chegar em 1. Mas como não tinha nenhum, apenas a família de Abraão, que estava andando certo naqueles dias, Deus destruiu as duas cidades. Quais são? Sodoma e Gomorra. Porque só a família de Abraão, inclusive a mulher de Ló, olhou para trás e ficou para trás. Virou. Por que disso? Por causa da... Olhar para trás era a ideia de que essa vida aqui é muito boa. Prazer, pecado, promiscuidade. Estado de sodomia significava aquele pecado de devassidão. Hoje a gente tem o mundo atual nessa questão de gênero. Tem que ter cuidado com a falar, senão pode cortar, ou então pode ser punido. Essa questão de gênero é um quadro de pecado de sodomia. É sodomia. E lá atrás foi punido. Deus destruiu as duas cidades impenitentes, porque e a única família que se preservou naquele contexto ali foi a família de Abraão, que saiu. Ló saiu com as filhas, a esposa de Ló ficou, mas o resto tudo foi destruído. Os dias de Noé destruídos, porque a perversidade, a maldade cresceu. Sempre Deus vai preservar um remanescente fiel. O remanescente fiel é, se tiver 10, Deus preserva 1, 2. Esse remanescente fiel, por exemplo, pode ser você ser o único crente na sua casa. Todo mundo gosta do pecado. Você é o único. Você é um remanescente fiel. No meio dessa devassidão toda de pecado que o mundo está vivendo, um grupo pequeno de pessoas preserva a sua fidelidade, seu zelo, santidade, temor, guarda a palavra e ora e busca. Remanescente fiel. Hoje, simbolicamente, os que estão aqui podem ser um remanescente fiel. Então Deus sempre preserva. E Deus está dizendo assim, ó, no meio de tudo isso, de chagas, de enfermidade espiritual de Israel, ele fala assim: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado que alguns... O que são esses sobreviventes? Os remanescentes fiéis. Gente que Deus preserva na palavra, na comunhão, na oração, no temor, no zelo, e que permanece até o fim, guarda até o fim.
Então, naqueles dias, havia um remanescente fiel. A maioria perdeu o senso de quem era Deus, mas um grupo pequeno guardou, preservou, né? E aí, apesar disso, gente, apesar de toda a nação estar contaminada pelo pecado, Deus está nos dando aqui a instrução acerca de oportunidades que Ele está trazendo para aquele povo. Se você for ver lá no verso de número 10 e 11, ele vai dizer assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Príncipe aqui são autoridades, governantes, tá? Não é sacerdote, é governante. Príncipes, sátrapas, que são mencionados, por exemplo, lá no livro de Daniel, são pessoas que governam. Então Deus está dizendo: olha, governantes, ouvi a palavra do Senhor. Se a Bíblia é um livro contemporâneo, Deus está chamando a atenção dos que nos governam. Governo, e aí presidente, senado, deputados, prefeitos, governadores, juízes. Olha, ouvi a palavra do Senhor. Príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Então, já naquele tempo, irmãos, por todas as enfermidades morais e espirituais que estavam acontecendo, Deus estava chamando o povo a prestar atenção à lei. Lá atrás, eles não tinham a Bíblia como a gente tem aqui. Lá atrás, focava-se apenas na Torá e os Salmos. Eles tinham ali os livros históricos, mas não tinha essa composição toda que a gente tem aqui em mãos. Mas a Torá, que tinha a ver com o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, 5 livros da lei. Foco, principalmente do contexto judaico, eram os livros da lei, os livros históricos, né? E bem como os salmos. Eles não tinham toda essa composição. Inclusive, os profetas menores não estavam escritos ainda. Mas, de qualquer forma, eles tinham a lei. Era o que eles tinham naqueles dias. E Deus está dizendo assim: olha, vocês têm que prestar atenção na lei. Os governantes tinham que estar prestando atenção na lei. Hoje, 2021, os governantes também estão sendo chamados a prestar atenção na lei. E uma das coisas que nós não podemos perder, irmãos, grava essa expressão: a igreja é a consciência do Estado. A igreja é a consciência, porque a igreja ela tem que ser profética no sentido de profetizar, anunciar a palavra. E ela tem que apontar o que é pecado e o que não é pecado, onde há salvação, onde há redenção. A igreja ela tem essa missão de declarar essa verdade. E quando a igreja se cala, o povo se corrompe. E hoje, uma das coisas que está muito propícia a acontecer é de alguma forma tentar calar a voz da igreja. E calar a voz da igreja é calar a pregação da palavra. E se o povo hoje já está nessa condição de deteriorização, de UTI espiritual, imagine então se não houver a pregação do Evangelho que traz esperança, redenção e salvação para o pecador. Então, já naqueles dias, diante daquele cenário todo, a maneira pela qual Deus haveria de salvar e tratar o povo seria mediante a sua palavra. E Deus estava levantando os profetas para pregar o quê? A palavra. E hoje, nós temos que entender o seguinte: quando as pessoas não dão valor para a palavra, elas vão se corromper. O mundo vai entrar. A palavra é restauradora. Salmos 19, que nós citamos aqui: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, já naquele tempo, 740, Deus estava falando com o povo: gente, vamos voltar para a palavra. Vamos voltar para a palavra. E hoje, nós aqui temos a oportunidade também de olhar para trás e ver o que aconteceu pelo fato de terem rejeitado a palavra.
mas também ver o que Deus tem feito em nós e por nós, por meio da sua palavra. Eu vou apenas dar uma pulada aqui, para a gente já ir para o nosso fechamento aqui. Você vai ver lá no verso 18, 19 e 20. Vamos ler junto aqui, eu já vou encerrar com a análise desses 3 últimos versículos aqui. Verso 18, 19 e 20. Vamos lá? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor da terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Então, o que está acontecendo aqui? Deus fez esse diagnóstico, essa leitura toda, e Ele dá a direção para que tudo aquilo pudesse ser consertado. Todo profeta, ele denuncia o pecado e anuncia a salvação, e anuncia a redenção, ou a restauração. Não adianta a gente apenas denunciar o pecado. Às vezes eu converso com pessoas que falam assim: olha, fulano tal, só fala o que eu estou fazendo de errado. Que adianta? Aí a gente vai ser meio fariseu, né? O fariseu que ficava apontando os erros de Jesus, dos discípulos de Jesus, tal. Não adianta você ficar, está errado, você está fazendo errado. Opa, você tem que falar, está errado, mas é possível consertar como e quando? Então, nós hoje somos voz profética, como igreja, denunciar o pecado, mas também de apresentar a salvação, a redenção. O nome Isaías, Jeová, é salvação. Então, anunciar a salvação é falar: gente, tem conserto. Tem conserto. E Deus está mostrando como é que conserta. A partir do verso 16, eu não li aqui, mas ele fala assim: lavai-vos, purificai e tirai a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o que é bem. Deus está mostrando assim: tem conserto, viu? Mas tem que mudar o coração e a conduta. E aí ele fala que esse conserto maior vem quando nós atendemos um convite. E esse convite, nós poderíamos dizer que é o convite da graça de Deus. É o convite da graça. Jesus, em Mateus 11, faz um convite da graça. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite da graça. Jesus é a própria encarnação da graça. Ai, pastor, mas Jesus falou isso no Novo Testamento. Gente, Jesus já estava no Velho Testamento também. E o verbo estava com Deus, o verbo é Deus, né? O verbo era Deus, estava com Deus onde? Desde o princípio. Então Jesus já estava lá. Então Jesus já estava no Velho Testamento, pastor? Sim, Jesus já estava lá. Só não estava encarnado, mas ele já estava lá. Então, no verso de número 18, tem um convite para nós. Um convite para eles naquele tempo, um convite para nós, onde está assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Esse convite é irmos a Ele, não é irmos à denominação, não é irmos à pessoa, a regras, irmos a Deus, ou irmos a Cristo. Vinde e arrazoemos. Arrazoar, gente, é pensar, é analisar, é refletir. Você se lembra quando a Bíblia nos apresenta, e nós citamos isso domingo passado no culto à noite, quando Paulo fala assim: olha, se no teu coração creres e que tua boca confessar que Jesus Cristo é Senhor, você vai ser salvo. Eu vou crer, mas eu preciso ouvir uma mensagem. Se aquela mensagem tem coerência, se você confessar aquilo que você aprendeu a crer, você vai ser salvo. Então, e lembra lá que Paulo está dizendo assim,
rogo-vos, porém, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a Bíblia está dizendo assim, que a minha mente precisa ser renovada, mas para a minha mente ser renovada eu preciso ouvir o quê? A palavra. O Evangelho renova a nossa mente, renova a minha mente. Então quando ele fala assim, vinde pois e arrazoemos, é como se ele chegasse para nós e falasse assim, faça uma reflexão acerca do Evangelho que você está ouvindo. O Evangelho, ele muda nosso aspecto cognitivo é o nosso pensamento, o aspecto volitivo, que é a nossa vontade, e muda a nossa espiritualidade. Quem estava morto passou a ter vida. Então é um convite para mudança. Verso 18, vinde pois e arrazoemos, aí ele fala, ainda que o vosso pecado seja vermelho ou como escarlata, se tornarão brancos como a neve. Aí eu fiquei pensando na história, por exemplo, ainda que os nossos pecados, irmãos, sejam como o pecado da prostituta Raabe, lá que acolheu os espias, ainda que a nossa vida tenha sido manchada tal qual as lepras de Naamã, ainda que a nossa vida tenha sido manchada tal qual, num contexto do Novo Testamento, da mulher adúltera de João capítulo 8, ainda que a nossa vida tenha sido manchada pelos enganos de Jacó, lá em Gênesis capítulo de número 32, 33, ainda que a nossa vida seja como a de Zaqueu, que cobrava impostos e cobrava propina, ainda que a nossa vida tenha sido como a vida também de Pedro, que negou a Cristo veementemente e que deixou uma mancha, uma marca. Então, essas manchas são os nossos pecados. E ele está falando assim, ainda que nós sejamos tão marcados pelo pecado, se nós recebemos esse convite e nós refletimos sobre isso, demos uma atitude e atendemos a esse convite, nossa vida, ainda que vermelha como o carmesim, manchada pelo sangue, ela se tornará branca como a lã ou como a neve. Gente, isso é mudança de vida. Então, percebam, concluindo aqui, que Deus está chamando Israel à salvação, como hoje Deus está chamando as nações à salvação. Deus está chamando as famílias à salvação. Deus está chamando cada um de nós à salvação. Nós ainda estamos vivendo nesse tempo da graça, onde a salvação nos é oferecida gratuitamente. Porque esse povo lá atrás, que era o povo de Israel, não tem diferença nenhuma de mim e de você. Nós somos aquele povo. Eles são igual a gente, nós somos iguais a eles. A bênção é que eles receberam a oportunidade de ouvir. Alguns puderam ter a mudança de vida. E nós também hoje podemos receber esse convite e termos a mudança de vida, qual Deus espera com que nós tenhamos dia após dia. Amém? Eu vou parar aqui, semana que vem a gente continua.